Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tato Paulino. Hoje eu gostaria de estar tratando de um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e ao versículo 18, onde diz o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo muitas vezes traz uma certa confusão sobre essas palavras de Jesus. Por quê? Porque algumas pessoas não conseguem entender se Jesus está falando dele mesmo, quando se refere à pedra em que a igreja será fundamentada, ou se está falando do apóstolo Pedro. E para entender um pouco melhor essa história, vamos começar do início, onde Jesus chega aos seus apóstolos e faz a seguinte pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os apóstolos respondem a Jesus: olha, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus fala: beleza então, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí parece que houve um certo silêncio, eles ficaram meio em dúvida ou com medo de falar alguma coisa. E Pedro, sempre Pedro, toma a frente e diz o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Simão fala isso, Jesus se vira para ele e faz o seguinte comentário: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque o que te foi revelado não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. O que Jesus estava dizendo aqui para Pedro era mais ou menos isso: Simão, é o seguinte, você foi bem na resposta, você acertou em cheio, mas você não acertou porque você é mais inteligente que eles, é mais esperto, ou tem mais intimidade comigo? Não. Você só deu a resposta correta, porque o Pai que está no céu te revelou. Aí ele faz a seguinte frase, ele continua: E ainda te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, como entender quem era quem aqui, de quem Jesus estava falando? Então vamos começar a entendendo o que quer dizer a palavra Pedro e a palavra pedra aqui no texto. Pedro é Petros no grego, que quer dizer fragmento de pedra ou pedra pequena. É isso que quer dizer Pedro, uma pequena pedra, um pedregulho, uma coisa pequena. Agora, quando ele fala pedra, pedra é Petras, e Petras quer dizer rocha inabalável, uma grande rocha. E essa metáfora de rocha, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, somente é usado para a pessoa do próprio Deus. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui sobre isso. No Salmo 18:2, diz o seguinte: O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Deuteronômio 32:4 diz o seguinte: Eis a rocha, suas obras são perfeitas. A rocha aqui se refere a Deus. Então fica meio difícil pensar que a igreja seria fundamentada, teria como base uma pedra pequena, um fragmento de pedra. É bem mais fácil de se entender que a igreja será fundamentada e terá como base uma grande rocha inabalável, que é o próprio Deus, que nesse caso é o próprio Jesus. E nós vamos continuar a entender melhor ainda quando nós vemos o pronome esta. Se Jesus falasse essa pedra, essa se refere a algo que está longe, poderia estar falando sim sobre Pedro. Esse pronome se encaixa nisso. Mas quando ele fala esta, é algo que está perto, ou seja, ali era ele mesmo. Então ele diz assim: Tu és uma pequena pedra, mas sobre esta rocha inabalável, sobre esta pedra, eu
edificarei a minha igreja. E olha que interessante, irmãos, ele fala que sobre ele a igreja será edificada. Quem vai edificar? Ele mesmo. E de quem é a igreja? É dele. Ou seja, a igreja não é de nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhuma autoridade espiritual. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, irmãos, por esses motivos, pela questão do nome, Pedro, pequena pedra, Petras, rocha inabalável, é o próprio Deus. Esta pedra, e não essa pedra, pode-se entender que sim, está falando de Jesus Cristo. A igreja é fundamentada sobre a grande rocha, que é o próprio Deus, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado, e se gostaram, deem um like, acionem o sininho, compartilhem e não se esqueçam de comentar. E em breve estaremos com um novo vídeo no canal Tato Paulino. Deus os abençoe.